refletindo sobre uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há algum tempo e a qual eu gostaria de compartilhar com vocês, em temor e tremor diante de Deus. Gostaria de tomar esses minutos, temos adiante, para nós refletirmos sobre 4 lições advindas da experiência de Pedro e que tem, de certa forma, uma aplicação universal na vida de todo cristão. Por isso eu chamei essa reflexão nessa noite de 4 lições de Pedro para a vida cristã. Eu quero convidar você a ler comigo alguns versículos de 4 passagens bíblicas que se referem justamente a essas experiências sobre as quais nós vamos falar. Eu não lerei todo o trecho que gostaria de cada uma dessas experiências, mas vou comentá-las brevemente a seguir. Deixo apenas alguns excertos delas, começando com Mateus 16, 16, 17, primeira parte. Se você tem aí a sua Bíblia, puder deixar marcado, ou então você pode acompanhar conosco aqui na tradução Almeida, Revista Atualizada. Mateus 16, 16 diz, o Senhor Jesus perguntando, mas vós, aos seus discípulos, ele pergunta, quem dizeis que eu sou? Então respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristos, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A seguir, Mateus 26, de 33, a primeira parte do 35. Aqui a cena é outra, o local é o cenáculo, o momento é o momento que antecede o aprisionamento de Jesus, ou a entrega de Jesus, a entrega de si mesmo, melhor dizendo, porque ninguém poderia tomá-lo, a não ser que ele se entregasse. Amém, irmãos? Amém. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mais adiante, os irmãos vão encontrar em Lucas 22, versículos 61 e 62, a situação que se deu a seguir. Desmorona o mundo de Pedro, e a cena aqui é o pátio da casa do sumo sacerdote, onde Pedro estava sendo previamente julgado. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera lá no cenáculo, horas antes. Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo, chorou amargamente. Ele fez a única coisa que podia ser feita, a única coisa que cabia fazer. E por último, o Evangelho de João, finalzinho, capítulo 21, versículos 17 a 19. E o ambiente aqui é o mar da Galileia, os últimos momentos com o Senhor ressurreto. Clima de constrangimento, clima de tristeza, mas ao mesmo tempo de perspectivas. E o Senhor estava conversando com ele, depois de tudo que aconteceu. E aí, diante de algumas perguntas que foram repetidas, sobre as quais falaremos, Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter dito pela 3ª vez a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí ele complementa: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, você mesmo se vestia, né? E andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
E ele explica o que quer dizer isso. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, ele acrescentou: segue. Nosso Deus, nosso Pai, diz a tua palavra, eis a tua congregação, eis os nossos corações, Senhor, que nós queremos que seja como um campo fértil, como um terreno bom, Senhor, que a tua palavra possa cair sobre ele e germinar sempre por um, conforme a tua palavra nos diz. Nós pedimos que a tua graça esteja sobre nós nessa noite, Senhor, para aprendermos de ti, conforme a tua vontade, glorificarmos o teu nome e trilharmos o caminho do discipulado, Senhor, aprendendo com as experiências que tu nos permitiste aprender. Nós pedimos todas essas coisas humildemente e sempre no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não vou ter muito tempo, irmãos, para comentar a biografia de Pedro, porque os irmãos bem sabem, trata-se de um dos personagens mais conhecidos de todas as Escrituras Sagradas. Porque no Novo Testamento, Pedro foi um daqueles para os quais os olhos dos escritores sagrados estiveram atentos, ou mais atentos. De forma que Pedro é conhecido de todos nós, ou daqueles que têm algum contato, alguma intimidade com o Novo Testamento. Pedro é aquele indivíduo com o qual a maior parte dos crentes se identifica, ou não é? Se você pergunta para alguém assim, ou já fez essa pergunta alguma vez, com quem você mais se identifica no Novo Testamento? A maior parte das pessoas diz assim: eu me identifico com Pedro. Ninguém se identifica com Paulo, né? Ninguém se identifica com aquele homem literato, chegado das autoridades. Não, Paulo não é muito agente, não. Mas Pedro é. Porque Pedro tem aquelas características marcantes da nossa humanidade, irmãos. Essa coisa do ser bom, ser mal, ser fiel, ser infiel, ser constante, ser inconstante. Pedro tem muito de nós. Mas Pedro tem algumas qualidades naturais de liderança que nos surpreendem quando a gente lê as páginas do Novo Testamento, em toda a sua rudeza, em toda a sua simplicidade. Ele tem esses traços marcantes de caráter, irmãos, que chamam a nossa atenção e por isso causa tanta identificação. A título de curiosidade, a gente deve se lembrar um pouco do apostolado de Pedro, depois da ressurreição e ascensão do Senhor. Você vê em Atos, começo do livro de Atos dos Apóstolos, você vê que o apóstolo Pedro, ele desde cedo experimenta a dureza, as dores, o sofrimento do apostolado. Você vê Pedro ali em Atos sendo preso, você vê Pedro sendo chibatado, xingado, perseguido pelas autoridades em Israel, e você vê Pedro glorificando a Deus por ter sofrido isso que sofreu. A tradição mais tarde, e aqui vai apenas como título de curiosidade, diz que Pedro exerceu o ministério em outras cidades. Nós não vemos isso nas Escrituras, mas a tradição fala que ele esteve em Antioquia, ele esteve, quem sabe, na cidade de Babilônia, pregando o evangelho aos judeus que viviam lá. Em outras cidades, aquelas cidades da Ásia que você vê aí no livro do Apocalipse, hoje Turquia, em Corinto, e por fim, segundo a tradição, ele vai parar na grande cidade de Roma, a capital do mundo de então, a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, para pegar o evangelho para aquelas pessoas. E aí se cumpre aquela passagem que nós vimos em João 21, onde alguém cingiu a Pedro e levou para um lugar onde ele não queria ir, diz a tradição. E ele acaba sendo morto durante a perseguição do terrível imperador Cláudio Nero, no ano 64. Diz a tradição que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse no último momento para o seu exator: não sou digno de morrer como meu mestre. Isso é o que diz a tradição. Mas essas coisas não são tão importantes para nós aqui, irmãos. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, eis aqui o peso do meu coração nessa noite. E eu gostaria que você pudesse prestar atenção nisso, porque talvez seja muito importante para você. A vida discipular de Pedro, ela traz quatro experiências fundamentais, que se tornaram uma espécie de experiências universais para a vida de
todo aquele que serve ao Senhor, que vive a vida cristã. Para todo cristão, em todo o tempo. E eu vou novamente me reportar aqui as passagens bíblicas que eu havia lido. Não vou lê-las novamente por causa do tempo, mas eu gostaria que, se você puder, se tiver aí a Bíblia na mão, você pudesse deixar separado, porque eu vou me reportar a elas. Mateus 16, de 13 a 17. Essa passagem, a qual eu estarei citando a seguir, nós vamos verificar aquilo que podemos chamar de experiência de Cesareia de Filipe. O que Pedro viveu nessa experiência em Cesareia de Filipe, que serve como uma experiência universal para nós. A seguir, Mateus 26, de 31 a 33, na chamada experiência do cenáculo, um momento importante, que também tem muito a nos ensinar. A seguir, Lucas 22, 54 a 62, deixe marcado se puder, onde ele viveu talvez a experiência mais dramática da sua carreira como discípulo, que foi a experiência do pátio do sacerdote Anás, ou da casa do sacerdote Anás. E para a gente encerrar, João capítulo 21, de 14 a 19, onde há uma experiência riquíssima para nós, vivida às margens do Mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, chamada a experiência do Mar da Galileia. Meus irmãos, deixa eu começar pelo começo. A experiência de Cesareia de Filipe, que eu costumo chamar de a revelação do Pai e a confissão que faz de nós igreja. Mateus 16, de 13 a 17. Presta atenção aqui. Você está diante da passagem bíblica onde pela primeira vez nos evangelhos o conceito de igreja é apresentado. Então, igreja aparece aqui pela primeira vez nas Escrituras. E é interessante que o tema era de tal sorte importante que Jesus escolhe um lugar ermo, retirado, distante, para consigo levar os discípulos para tratar desse assunto, porque é algo sumamente importante. Quando você observa essa passagem de Mateus 16, 13, 17 ou 18, para complementar, você vai perceber uma coisa que é fundamental nessa experiência, na qual Pedro é o protagonista daquilo que o Senhor Jesus está querendo realizar. Ser igreja, presta atenção aqui, ser igreja está intimamente ligado a uma pergunta. E essa pergunta é: quem é Jesus para você? Eu vou repetir. Se a igreja está atrelado, está ligado de forma intestina à pergunta: quem é Jesus? Dependendo da resposta que você dê a essa pergunta, você está na igreja. Você é a igreja. Mesmo que você esteja desvinculado de uma organização religiosa. Dependendo da resposta que você dê a essa pergunta, você está fora, mesmo que você seja membro de uma organização cristã. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que eu quero dizer? Pois é. Mas é justamente isso que Pedro vai experimentar aqui. E Jesus vai mostrar o que é ser igreja, e vai mostrar a revelação do Pai, nessa experiência, de uma forma extremamente didática. E eu fico impressionado como Jesus fazia as coisas. Os discípulos não tinham a menor ideia porque estavam num lugar tão distante, nessa tal Cesareia de Filipos, ou Cesareia de Filipe. E aí, sem mais nem menos, Jesus pergunta para eles: escuta, quem dizem os homens aí fora que eu sou? E aí os discípulos coletaram as suas experiências com as pessoas que eles haviam conversado. E aí eles começaram a recobrar. Uns dizem que o Senhor é Elias que voltou, uma espécie de reencarnação de Elias, imagine só. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Sabe, isso me
faz lembrar um pouco, irmãos, as experiências que às vezes eu tenho com pessoas com as quais a gente fala sobre Jesus aí fora, e como elas veem Jesus, né? Não, Jesus é o anjo de luz, né? Jesus é o mestre dos mestres, ou Jesus foi o primeiro revolucionário, né? Tem pessoal que estava no poder aí no Brasil até pouco tempo atrás que achava que Jesus era o primeiro revolucionário. Mas aí Jesus estava preparando a pergunta para os seus próprios. Mas e vocês? E vocês, que são meus seguidores? O que vocês dizem que eu sou? Porque o ponto é esse. O ponto não é o que eles dizem, o ponto é o que vocês dizem. E aí, eu fico imaginando a cena enquanto os 12 respiravam para responder Pedro. É aquele cara, você já viu aquele cara que ocupa todos os espaços, irmãos? Tem aqueles caras que ocupam todos os espaços. Aquele cara assim, que você quer falar, o cara já falou na frente. Pedro é esse cara. O Pedro já falou, mas ele fala uma coisa interessante. Pedro vai trazer a primeira declaração messiânica de um discípulo. E ele chega assim, quando os outros estavam tomando fôlego para responder, ou estavam pensando, Pedro diz assim: tu és o Cristos. É o Cristos, é o Messias, é o ungido, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo em Israel significava assim: era Deus conosco. Era algo muito forte, irmãos. E conhecendo um pouco de Pedro, que a gente pode dizer a partir das Escrituras, eu fico pensando em Pedro nesse momento, porque todo mundo deve ter ficado meio chocado, sabe? Que ele suspirou assim, e Pedro deve ter pensado assim: essa aí eu arrebentei, né? Arrebentei, estou sentindo que eu arrebentei. E antes que ele pudesse se vangloriar, o Senhor Jesus falou assim para ele: bem-aventurado Simão Barjonas, bem-aventurado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não foi a carne que te revelou, não foi o seu intelecto, não foi a sua presunção, não foi o seu raciocínio, não foram as suas ilações, não foi a sua filosofia, não foi a sua dedução, foi o Pai que está nos céus. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira experiência de Pedro em Cesareia de Filipe nos mostra o seguinte: ser igreja significa conhecer a Jesus como quem ele verdadeiramente é. Só que ninguém descobre a Jesus, ninguém descobre Jesus, ninguém deduz Jesus, ninguém chega à conclusão de Jesus. O Pai. Então, se ser igreja depende da resposta a essa pergunta, quem é Jesus, a experiência de Cesareia de Filipe nos mostra que eu só posso chegar a essa resposta se o Pai me revelar. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você: se você está aqui nessa noite e Jesus não é para você o anjo de luz, o mestre da sabedoria antiga, o revolucionário dos revolucionários, mas Jesus é o Filho do Deus vivo, foi o Pai que te revelou. Foi o Pai que te revelou. Então você está dentro da igreja. Você é a igreja. Essa foi a experiência de Pedro em Cesareia de Filipe. Nós nos tornamos igreja quando o Pai nos revela Cristo. Parece pouca coisa, não é, irmãos? Mas não é. Porque Ele ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e nos revelou a nós, os pequeninos. A segunda experiência de Pedro, essa tem muito a nos ensinar, irmãos, é a experiência do cenáculo. Mateus, eu pedi para você deixar aí aberta a passagem de Mateus 26, de 31 a 35. A experiência vivida no cenáculo, que a gente pode chamar de
os altos ideais, as promessas precipitadas, a presunção espiritual que a gente de vez em quando chega como crente. Agora vamos nos lembrar dessa ocasião aqui, dessa situação que você conhece, porque você já leu as Escrituras. O cenário estava preparado, a ceia foi servida, a ceia pascal. Depois da ceia pascal, a ceia do Senhor. E aí, no meio daquele clima de comunhão, no meio daquele clima de amor fraternal, Jesus traz uma revelação bombástica. Um de vocês aqui vai me trair nessa noite. Já pensou? Você já pensou? Todos se entreolharam, né? Todos se entreolharam, porque aquilo era um absurdo. Como alguém vai te trair, Senhor? Não, alguém vai me trair nessa noite. E aí, enquanto eles tentavam entender aquilo que estava sendo dito, Pedro, novamente, irrompe no meio deles, e ele traz aquela declaração que eu dei para vocês no começo. Senhor, ainda que todos aqui te neguem, te abandonem, ainda que todos deem as costas para ti, Senhor, eu jamais. Pode contar comigo, Senhor. É o crente na garantia soijou. Você conhece, né? É o crente que tem uma espécie de rompante de autossuficiência, rompante de onipotência. Senhor, pode contar comigo. Sabe, irmãos, nós temos um de Pedro aqui. Nós ficamos assim, quando a gente menos percebe, sabe? Nós temos um pouco dessa autossuficiência de querer dar uma forcinha para Deus e de mostrar uma certa presunção espiritual. Eu me lembro, talvez há uns 15 ou 20 anos atrás, já era cristão. Nos anos 90, a igreja no Brasil viveu uma espécie de triunfalismo cristão. Você chegava na igreja, era só cântico de guerra. Esses irmãos se lembram disso. Era só aquela ideia assim: vamos ganhar para Jesus, vamos passar por cima, vamos ganhar São Paulo para Jesus, Morena para Jesus. Irmão, você não ganhou nem sua casa para Jesus. Você não resolveu nem seus problemas ainda pessoais. Você quer ganhar o mundo para Jesus. Que história é essa? Mas é o triunfalismo, a presunção espiritual de que você pode. Você é mais você, afinal de contas, você é crente. Ninguém pode com você. Vamos marchando, conquistando. Pedro e nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não importa quão bem intencionados sejam os seus planos, os seus projetos, nós não só não chegamos à conclusão de Jesus, o Pai teve que novo revelar, como nós também não podemos fazer nada de nós mesmos, conforme João 15,5 diz: vós nada podeis de vós mesmos. Não podemos. Não podemos nem nos sustentar na nossa fé em nós mesmos. Os nossos projetos, os nossos altos ideais, que se baseiam nas nossas virtudes, nos nossos planos, nas nossas articulações, nada podem. E como Pedro experimentou, iam ser provados já no jardim de Getsemane. Já. Os seus altos ideais iam ser postos à prova no Jardim das Oliveiras. E aí, irmãos, nós chegamos à terceira experiência. A experiência do pátio da casa
do sumo sacerdote Anás, onde Pedro viveu a amargura do fracasso. Lucas 22, de 54 a 62. Se Pedro viveu um rompante de autossuficiência ali, na experiência do cenáculo, Pedro vive aqui a crise da autossuficiência no pátio de Anás. Deixa eu reconstruir para você a cena. Então eles saíram do cenáculo, meio perturbados com aquela notícia, e dali o Senhor vai orar no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Vai passar lá, pede para os seus discípulos vigiarem com ele em oração. E dali a pouco chega a tropa do templo para tomá-lo de assalto. E é interessante que esse Pedro, os irmãos se lembram bem da narrativa bíblica, ele até tenta ser fiel, sabe? Ele até tenta ser fiel àquela promessa feita naquele rompante de autossuficiência. Então, quando aqueles homens tentam lançar a mão de Jesus, Pedro toma uma espada e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco, coisa que Jesus logo resolve ali, curando de volta. Então, na hora que Pedro vai ficar quieto, ele vai agir. Na hora que ele agir, ele foge. E aí, meu irmão, quando ele vê que as coisas se complicaram, lá no Getsemane, Pedro faz o que o menino chama de cascar fora. Pedro cascou fora. Não sozinho, com todos os demais. Mas ele estava meio aflito, porque o medo de ser apanhado junto com Jesus se misturava também com o amor por Jesus. Afinal, Pedro era sincero, amava Jesus. E aí ele nem bem foge, nem bem fica perto. Se os irmãos entendem, mais ou menos. Então ele vai a uma certa distância, acompanhando os acontecimentos. E aí percebe que Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Que na verdade naquela época eram dois. Não deviam ser dois, devia ser um só, mas eram dois, Caifás e Anás. Mas eles eram assim, os romanos, então eles deram um jeitinho lá. Nós brasileiros conhecemos bem isso aqui, né? Onde era para ser um, fica dois, né? Divide ali o lucro e tal, tudo certinho com os romanos. E aí, Pedro está acompanhando a distância, ele quer ver o que está acontecendo, mas ele não quer se comprometer. E aí está muito frio, está uma noite fria. Aí Pedro chega ali do lado de fora do pátio, as pessoas agitadas estão tentando entender o que está acontecendo. E aí tem um pessoalzinho com uma fogueira ali fora. Pedro se junta a eles, de olho lá dentro, no pátio de Anás. E aí, num dado momento, Pedro fala alguma coisa. Ora, os galileus tinham um acento, sabe? Tinham um sotaquinho, assim, um oxente, sabe? Você ouve um oxente, você sabe de onde o cara é, não é verdade? Então Pedro deu um oxente ali e falou: você é galileu, você é galileu. Se você é galileu, você estava com ele, hein? Não tem nada a ver, hein? Tem nada a ver com ele aí. Nunca vi mais gordo. Daqui a pouco vem outro. Eu acho que eu vi você com eles lá, hein? Não, de jeito nenhum. Você está enganado. E pela terceira vez, alguém identifica, e você vai ver essa narrativa em Mateus. Não em Lucas, mas você vai ver em Mateus. Pedro usando impropérios. Pedro xingando, jurando, amaldiçoando, dizendo que não o conhece. Você já pensou nessa situação? Você já viu aquela coisa de criança assim? Quer ver minha mãe porta atrás da porta? Você já viu? Criança tem muito disso, né? Ela quer segurar que está dizendo: eu quero ver minha mãe porta atrás da porta. Mais ou menos aí, só que com palavrão. Só que no momento em que ele jura e amaldiçoa que não o conhece, o galo canta
e a memória dele é enviada as palavras do Senhor no Senado, horas antes. E ele estava olhando, a Bíblia diz, lá para dentro, e os olhos de Jesus o encontraram nesse momento. E aí diz a Bíblia que Pedro fez o que todos nós temos que fazer diante das nossas incoerências. Pedro saiu dali e chorou arrependido as suas amarguras. Sabe por quê, irmãos? Porque a luta de Pedro no pátio de Anás é a luta sobre a qual Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículos de 15 a 24. Ele fala da lei do pecado que opera na nossa carne, que faz de nós criaturas miseráveis em nós mesmos, incapazes de cumprir aquilo que queremos fazer. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Olha que miserável homem que eu sou, diz o apóstolo Paulo. Eu ouvi certa vez um pastor dizer que esse é o brado mais espiritual de todo o Novo Testamento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pedro olhou para si mesmo naquele momento, irmãos, se lembrou do que prometeram, se lembrou do que Jesus dissera, e olhou a tragédia que ele havia cometido. Irmãos, nós experimentamos muitas vezes esses fracassos na nossa vida como cristãos, de não fazermos o que gostaríamos de fazer para o Senhor. Sabe o que a gente precisa fazer quando acontece isso, irmãos? Nós precisamos aprender ou reaprender a chorar as nossas amarguras, chorar as nossas misérias. Meu irmão, você tem chorado as suas misérias, você tem chorado as suas infidelidades com o Senhor, você tem chorado. Eu preciso chorar as minhas misérias. Eu preciso olhar nos olhos de Jesus e vê-las, porque nesse momento elas se expõem para mim, sabe? Não, eu não quero triunfalismo na minha vida. Não quero sair conquistando nada, marchando e conquistando. Não. Baixa a bola, irmão, baixa a bola. Eu quero chorar as minhas amarguras, para que nele eu possa me alegrar. Era assim que deve estar, irmãos. Quando a gente chega na quarta experiência que eu chamarei de universal para nós, como cristãos, que é a experiência do mar da Galileia, a experiência na qual Pedro experimenta o perdão que restaura, mas não apenas restaura, o perdão que nos confronta. Sensível como eles olhou para Pedro e falou assim: é o Senhor, é o Senhor. A Bíblia fala que Pedro, daquele jeito precipitado, ele se lançou na água e chegou, e atrás dele vieram os demais. Chegaram ali constrangidos, sem saber bem o que dizer, sentaram ali, fizeram uma fogueira e assaram os peixes. Veja, irmãos, todos ali, mais ou menos, estavam constrangidos. Todos ali haviam fugido. Todos ali haviam, entre aspas, decepcionado. Todos. Mas havia um em particular, dentre eles, sobre quem pesava um estigma, pesava uma dor maior que a de todos, porque, ao contrário dos outros, esse um tinha ido além. Ele tinha blasfemado na sua negação aos impropérios contra o Senhor Jesus. Mas esse era um pecado que só ele sabia, né? Porque os outros lá, que estavam ao redor da fogueira, não conheciam Pedro, não sabia quem era. Esse era um pecado que ele trazia com ele, no coração dele. Eu neguei o mestre. Não, eu não só saí correndo de medo, eu neguei. E neguei de novo, e neguei de novo.
ficasse nenhuma dúvida. Então Pedro, mais do que todos ali, carregava o peso da traição. Mas vai acontecer uma coisa, irmãos, que provavelmente Pedro não esperava. E tem muito a ensinar para a gente. Por isso eu digo que é uma experiência universal para nós. Porque Pedro vai ser aquele a quem Jesus dedica tempo. Jesus não gasta tempo com Tomé. Jesus não gasta tempo com João. Jesus não fica conversando com os demais. Jesus gasta tempo com Pedro. Era ele que eu precisava entender esse perdão. Mas vejam, irmãos, esse perdão do Senhor, Ele nos restaura, mas Ele não só nos restaura, Ele é um perdão que nos põe de frente. Mas põe de frente com o quê? O perdão nos confronta com o nosso pecado? Não, o nosso pecado é confrontado com o arrependimento. Pedro foi confrontado com o seu pecado, quando olhando para Jesus, ele sai e começa a chorar, feito criança lá atrás, no pátio de Anás. Ali ele foi confrontado com os seus pecados. Não. Esse perdão de Deus, ele vai nos confrontar com nós mesmos. Ele vai nos confrontar com aquilo que queremos ser do Senhor. Um tipo de amor com que o amamos, por exemplo. E presta atenção aqui, irmãos, porque isso é muito importante. Pedro vai fazer, Jesus vai fazer Pedro confessar 3 vezes que o ama. Ele vai fazê-lo confessar 3 vezes. Só que tem uma coisa nessa passagem de João 21, 13, 19. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque ela não aparece no texto em português. Os irmãos sabem que o grego comum, que foi a língua usada para escrever o Novo Testamento, o grego koiné, é uma língua muito mais rica que o português. Então, às vezes, uma mesma palavra em português tem várias outras palavras em grego que são traduzidas pela mesma em português, mas que têm significados assim mais ricos. Então presta atenção, como é que o Senhor trabalha o coração de Pedro, como é que Ele trabalha o nosso coração, irmãos, diante das nossas incoerências, dos nossos pecados. O Senhor Jesus vai dirigir a Pedro algumas perguntas, 3 perguntas. Ele vai perguntar sobre amor. Sobre amor. Só que ele não está usando a mesma palavra. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Tem várias palavras no grego que significam amor. Mas aqui interessa para a gente 2. Então tem uma palavra no grego que significa amor de amigo, amor de companheiro, companheirismo. A palavra philos. O philos é o amor de amigo, amor de companheirismo. É bom, é maravilhoso. É lindo. Que bom se a gente pudesse ter bastante amor de amigo. Tem uma palavra, entretanto, que é muito mais profunda. A palavra agape, ou como a gente fala em português, agape. Bom, aqui é outro amor. Aqui é um amor sacrificial. Aqui é um amor que você tem por quem não merece o seu amor. Note que o philos é o amor que você tem por quem merece o seu amor. Por que você ama o seu amigo? Porque o seu amigo é legal. Porque o seu amigo gosta das mesmas coisas que você gosta. Porque o seu amigo tem tudo a ver com você. Olha só. Esse é o amor philos. Não, o amor ágape é outro. O amor ágape é o amor que se entrega por aquele que não merece ser entregue. Agora, note o que Jesus fez aqui, na experiência do Mar da Galileia, que serve para nós. Ele chega para Pedro e diz ao Pedro, ele fala assim: Pedro, tu me agape. Pedro, tu me agape. Essa é a pergunta, tá? Aí Pedro responde para ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te filos.
Olha que interessante. Segunda vez. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te fiz. E aí uma terceira vez. Só que na terceira vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me filas? Aí a Bíblia diz assim que Pedro ficou triste que ele tivesse perguntado de novo. Mas agora ele não apenas perguntou, agora ele confrontou. Ele confrontou Pedro com o tipo de amor com que Pedro o amava. E aí Pedro, triste, disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te fiz. Você está entendendo isso aqui, irmão? Está complicado, não? Está complicado, não? Jesus perguntou para ele: você me ama com esse amor sacrificial com que eu te amei? Não, Senhor, eu gosto muito de ti. Pedro, tu me amas com esse amor sacrificial? Não, Senhor, eu gosto muito de ti. Pedro, você gosta de mim? Pois é, Senhor, tu sabes tudo, eu gosto de ti. Mas aí, Jesus vai dizer para ele: vai chegar um tempo em que vão te tomar pelas mãos e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E João explica o que Jesus está querendo dizer, não é a minha interpretação, irmãos. João diz que Jesus falou essas coisas para dizer com que tipo de morte Pedro iria glorificar ao Senhor. Sabe por que Pedro provavelmente foi crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano em Roma? Porque ele aprendeu a amar Jesus com amor ágape. É o perdão de Deus que nos confronta com aquilo que nós somos para Ele, irmãos. Essa é a experiência. Mas não para aí. Não para aí. A cada resposta que Pedro dava ao Senhor: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. O Senhor dizia para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o perdão que restaura e que nos confronta não é só o perdão pelo perdão, irmãos. O perdão de Deus não é um fim em si mesmo. O perdão de Deus nos remete aos desígnios de Deus na nossa vida. Se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, eu peço a Deus que abra o coração e o entendimento dos irmãos para entenderem isso. O perdão de Deus na nossa vida nos restaura para os desígnios de Deus na nossa vida. Então, se Ele chamou você para apacentar as ovelhas, esse perdão te joga de novo no desígnio. Se o Senhor te chamou para fazer isso, ou fazer aquilo, ou realizar isso, ou para fazer aquilo, o perdão de Deus te confronta com você mesmo e te lança de novo no seu desígnio. Há um preço a ser pago, irmãos. Pedro pagou, mas ele teve que viver essas experiências. Que Deus nos ajude a vivê-las, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida.